dia, boa tarde, boa noite. Os irmãos já devem ter notado que há um tempo eu venho ministrando as aulas aqui do púlpito, isso por conta de um problema que apareceu na minha coluna e aqui no ilíaco da perna esquerda, e eu tenho que ficar ou em pé ou deitado. Então, por isso a gente aqui seria muito mais próprio para um professor como eu, de longa data, se eu estivesse na mesinha, sentado. Mas graças a Deus, porque estamos aqui e estamos hoje encerrando o nosso primeiro módulo. Nós vamos terminar agora a Carta de Jesus Cristo à Igreja de Laodiceia e com esta carta encerramos as 7 cartas do Apocalipse, do nosso curso. Apocalipse, a revelação da esperança. Como toda a palavra de Deus, como toda a Bíblia, o Apocalipse é um registro, é um documento, é um testamento, é uma promessa de Deus que enche o nosso coração de esperança. E nesta carta a Laodiceia, isso salta aos olhos. Nós começamos a conversar sobre ela semana passada e vimos algumas coisas que nós temos que ter em mente para a conversa de hoje. Primeiro, nesta carta não há nenhum elogio, não há nenhum ponto positivo apontado por Jesus Cristo. Segundo, o que mais chamou a atenção de Jesus Cristo na igreja de Laodiceia é que ela era uma igreja morna, nem quente, nem fria. E nós vimos que esse quente, frio, morno é uma analogia que Jesus faz a partir do abastecimento de água da cidade. A água saía de fontes termais, não havia tempo para esfriar totalmente e chegava a Laodiceia morna. Era uma igreja cujos frutos eram parecidos com a água que consumia. Água morna. E, além de ser uma água morna, carregada de carbonato de cálcio, Jesus faz uma afirmação terrível, que é: por causa disso, estou a ponto de vomitar-te. Hoje, nós vamos continuar o estudo da carta, considerando esses principais aspectos trabalhados na semana passada, e vamos fazer isso a partir do verso 17 de Apocalipse 3. Nós vamos estudar hoje do verso 17 até o 22, encerrando assim a discussão sobre a carta a Laodiceia. No verso 17, Jesus diz o porquê da igreja estar morna. Por que os frutos por ela produzidos eram frutos que provocam a mesma reação
de uma água morna carregada de carbonato de cálcio, provoca vômito, diarreia, todo tipo de mal-estar. Isso numa cidade perdida nas trevas do pecado. Então, no verso 17, Jesus explica por que a igreja de Laodiceia está morna. Apocalipse 3, verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia estava morna porque estava como uma cidade rica, soberba, uma cidade que acreditava que não precisava de ninguém. E a igreja começa a pensar assim. Esse é o grande problema da riqueza. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande a lidar com o dinheiro. E um dos pesadelos é esse que acontece em Laodiceia. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, nem de ninguém. Se o problema é evangelização, está aqui o cheque. Se o problema é o departamento infantil, está aqui o cheque. Se o problema é com o louvor, está aqui o cheque. Contrata uma banda, contrata uma orquestra sinfônica, um coral, madrigal, o que for preciso. Não preciso de nada. Eu tenho recursos, eu adquiri recursos que são suficientes. Os laodicenses estavam ricos e presumiam que, em consequência desta riqueza material, eram também ricos espiritualmente. Aliás, a teologia da prosperidade que é difundida hoje no mundo é uma praga que parte daí. A riqueza como termômetro de espiritualidade. É um irmão abençoado, olha o carro dele, olha a casa dele, olha os filhos dele onde estudam. A cidade era um exemplo de riqueza. E a igreja de Laodiceia entra para a história como um exemplo de igreja rica. Em Laodiceia, o dinheiro que circulava nas moedas estavam impressas cornucópias, ou seja, esculturas de chifres. Para o laodicense, o chifre era símbolo de prosperidade, era um amuleto que atraía dinheiro. Então, o dinheiro que circulava em Laodiceia tinha estas esculturas impressas, esculturas na forma de cornos, de chifres. O problema não era a riqueza em si, mas o que essa riqueza provocava no coração dos laodicenses de uma maneira geral e que provocava no coração dos crentes em Jesus Cristo que faziam parte daquela população. Então, a autossatisfação, a soberba, a arrogância própria dos milionários
reinava. Nada me falta. Para se ter uma ideia, em 60 depois de Cristo, a cidade foi praticamente destruída por um terremoto. E os laodicenses, a cidade de Laodiceia, foi a única que atingida por aquele terremoto ali na Ásia Menor, que dispensou a ajuda de Roma. Eles reconstruíram a cidade com recursos próprios, com dinheiro da prefeitura, com dinheiro doado pelos milionários, e a história registra que a Laodiceia pós-terremoto ficou ainda mais exuberante do que a anterior a ele. Assim como a cidade não percebeu a necessidade da ajuda de Roma, a soberba faz isso, e a cidade precisava dessa ajuda, a igreja não percebia sua carência, sua necessidade da ajuda de Deus para se manter viva. Igreja é coisa de Deus. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. E um corpo que não ouve a sua cabeça tende a morrer. Laodiceia estava para morrer. Aquela igreja estava morna. E, conhecedor do coração humano como é, por intermédio de Moisés, Deus nos alerta sobre esse problema que acompanha o povo de Deus, que acompanha a sua igreja até hoje. Em Deuteronômio 8:17 está escrito: não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a tua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É Ele que dá a quem lhe aprouver. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, é automático. Que deuses teu? Primeiro é Mamon. E os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. E a igreja de Laodiceia estava perecendo, porque não conseguia ler esse texto no livro de Deuteronômio. Não conseguia, não queria conseguir e tinha raiva de quem lia. É assim que o pecado vai dominando a nossa vida e as riquezas têm um poder muito grande sobre o nosso coração. Cristo resume a realidade daquela igreja. Olha, vocês estão perdidos, vocês estão cegos. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Quando Jesus fala acerca da igreja, a primeira pessoa predomina. Sou rico, tenho o que preciso, nada me falta. Primeira pessoa. Eu me basto. Seu orgulho, arrogância, autossuficiência
os deixou cegos, uma trave atravessando seus olhos e impedindo que se enxergassem. E eles estavam num estado de embriaguez por causa das riquezas, que não conseguiam perceber o estado miserável de pobreza, cegueira e nudez que se encontravam. Seu orgulho, arrogância e autossuficiência os deixou assim. Os deixou cegos. Não conseguiam enxergar a verdade. Eram pobres espiritualmente e diante de Deus, nus, diante do iminente juízo de Deus. A situação geral é descrita por dois adjetivos. Quando Cristo olha para a igreja: infeliz e miserável. E quando ele se aproxima, pobre, cego e nu. Ele descreve a situação da igreja de uma maneira mais específica, usando esses adjetivos: pobre, cego, nu. Males provocado pela riqueza construída pelos bancos e outras instituições financeiras. Então, aparentemente, era uma Nova York da Ásia Menor. I love New York. Com as suas torres, seus escritórios, suas avenidas cheias de bancos por onde circulam dinheiro, instituições de investimento que definem o destino de nações. Mas, aos olhos de Deus, cidades como New York, cidades como Laodiceia, São Paulo, são cidades pobres. Mas ele diz também que eram cegos. Jesus afirma isso: olha, vocês são cegos. E uma das fontes de riqueza em Laodiceia era o colírio, que ali era produzido no seu grande centro médico e de pesquisa. E a gente do mundo da época, de todas as regiões, para tratarem os olhos a partir do uso desse colírio que ali era produzido, mas não passavam de cego. Nu. Jesus Cristo pensa aqui na nudez daquela igreja a partir da indústria têxtil. E provavelmente naquela igreja muitos membros eram ligados à indústria têxtil, sejam empresários, sejam empregados. Mas era uma igreja, por conta disso, numa situação generalizada, infeliz. Paulo fala desta infelicidade. Desventurado homem que sou. Diante de Deus e tratando da sua condição humana,
de homem caído, Paulo afirma: desventurado, infeliz homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu já fiz de tudo. E a crise só piora. Depois, mais adiante, Paulo dá graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a solução para Paulo, a solução para a igreja de Laodiceia, a solução para todos nós, não está em nós, não está em riqueza, não está no que possuímos, não está no que produzimos. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas também, quando Jesus Cristo olha mais distanciado, ele vê uma igreja infeliz, mas também uma igreja miserável. Se a nossa esperança, 1 Coríntios 15, 19, Paulo ainda nessa reflexão. Só que saiu de Romanos, agora escrevendo aos Coríntios. Você vê que é um problema universal. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, ó, essas coisinhas. Quanto é que meu lote valorizou no último ano? O que eu investi nessa casa, se eu for vender, terei retorno? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. No verso 18, Jesus continua: aconselho-te. O verbo aconselhar, simboleiô soi no grego, aparece aqui e em João 18, 14. E em João 18, 14, o apóstolo usa esse verbo para tratar de Caifás. João 18, 14 diz assim: Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Ou seja, o verbo é usado no texto original. Caifás aconselhou aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. E Jesus Cristo usa aqui na carta a Laodiceia o mesmo verbo, simboleiô soi, aconselhar. Aconselho-vos, eu te aconselho. Puxa vida, diante de uma igreja morna, diante de uma igreja soberba, daquelas assim que você entra e sai e ninguém te vê, Jesus ainda para aconselhar. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Opa! Jesus tem uma outra fórmula para a riqueza que não as imagens de chifres impressas nas moedas que circulavam em Laodiceia. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Falar isso para gente rica parece loucura, né?
para falar isso para gente rica, soberba, arrogante, autossuficiente, parece loucura. Mas Jesus está aconselhando. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Percebam o seguinte: Jesus Cristo, o Cordeiro que parecia estar morto, mas que agora vive e foi glorificado, que tem olhos como chamas de fogo, que tem uma espada que sai da boca, que tem pés que brilham como bronze, que tem o discernimento para sondar os corações, percebe que Laodiceia é uma igreja morna e que os seus membros pensam que são ricos, mas estão pobres. Pensam que sabem tudo, mas são cegos. Pensam que andam muito bem vestidos, com a lã negra que a cidade produz, exportada para o mundo todo da época, mas está nu. Jesus poderia muito bem deixar aquela igreja naquela situação, mas não deixa e escreve uma carta para ela. E na carta ele aconselha: olha, compra de mim ouro para você ser verdadeiramente rico. Vestes brancas para te vestires, e colírio, o verdadeiro colírio, que abrirá os teus olhos para que vejais a verdade. Jesus não deixa a igreja morna, esfriando e a um passo da morte, a um passo do juízo de Deus. Ele aconselha. E é interessante, em Lucas 16:8, Jesus meio que trata desse assunto. E eu, pessoalmente, tenho até uma certa dificuldade para aceitar, mas Jesus elogia um administrador desonesto. Por quê? Porque ele agiu astutamente, coisa que não estava acontecendo em Laodiceia. Todo mundo meio que morno, mórbido, entorpecido. E por que o Senhor elogiou o administrador desonesto? Porque ele agiu astutamente. E Jesus contou essa parábola, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Faça como aquele administrador desonesto, não na desonestidade, mas na astúcia. Usa a tua riqueza para adquirir um tesouro que a ferrugem não corrói, que os ladrões não roubam, que o fogo não consome. E Jesus, então, diz para eles o seguinte: olha, vocês estão comprando no lugar errado. Vocês entraram na loja errada. Eles deveriam, agora sai
parermou, Jesus fala no original. Comprar de mim recompensas espirituais e não só materiais. Jesus não está condenando aqui a riqueza. Esse não é o problema. Não é que nós vamos apedrejar irmãos ricos. Não. A questão não é essa. A questão é quando a riqueza toma conta da vida da pessoa e a pessoa se limita ao material. Eles tinham ido à loja errada e Jesus chega e fala para eles: ao invés de comprar na loja errada, o que não vai resolver o problema de vocês, da pobreza, da cegueira e da nudez, compra de mim. Cristo é a única fonte adequada de bens duráveis. E Deus nos revela isso por intermédio do profeta Jeremias, no capítulo 2 de Jeremias, verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. A igreja de Laodiceia cometeu 2 crimes. IPJB, cuidado para não repetir o que Israel cometeu de crime e que Laodiceia também. E quais crimes foram? Eles me abandonaram. Deixaram de olhar para a cabeça da igreja, que é Cristo. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, a água que jorra para a vida eterna, e quem dela beber jamais terá sede. Bom, abandonaram a fonte de água viva para fazer, sabe o quê? Cavaram as suas próprias cisternas. Jeremias escreve também: maldito o homem que confia no braço do homem. Cisternas rachadas, cisternas rotas, que não retêm água. Que não retém água. Laodiceia fez isso. Assim, eles precisavam deixar seus vendedores enganosos do mercado e voltar para Cristo e comprar dele bens duráveis. E comprar não com moeda que tem chifre cunhado nela, porque é pela graça maravilhosa de Deus que foi manifesta em sua plenitude na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro, então, eles eram de fato pobres, então precisavam adquirir de Cristo ouro refinado no fogo. O que Jesus está falando para eles é o seguinte: olha, ao invés de vocês ficarem investindo a vida de vocês no acúmulo de bens materiais, invistam na sua santificação, na sua purificação. Sedes santos, porque eu sou santo. Não preocupa tanto com a qualidade da escola que teu filho estuda, qual é o emprego que ele vai ter depois que ele se formar, mas investe na vida espiritual dele. Constrói a vida dele com os pés calcados na rocha, que é Cristo, a pedra angular.
É o que Deus está trabalhando com a igreja de Laodiceia. Deus nos submeteu à prova e tem nos refinado como prata. Você enxerga assim? Quando os sofrimentos chegam na vida? É assim que você olha para a pandemia? O assunto do momento? Você consegue ver a mão de Deus nessa pandemia? O que está acontecendo, não só aqui em Brasília, no Brasil, mas no mundo todo, é uma pandemia. E o sofrimento que ela tem trazido? E qual tem sido a reação das pessoas diante dessa dor, do luto? Você vê a mão de Deus buscando esta purificação, esse refino, como acontece com a prata quando é colocada no cadinho? Em Isaías 1:25, Deus falando para nós, ele afirma o seguinte: voltarei minha mão contra você, porque você está pecando, Laodiceia. Tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas trazidas pelo pecado e pelo abandono de mim e da minha palavra. Em Zacarias 13:9, o Senhor afirma: colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata, os meus escolhidos, e purificarei como ouro, tira as impurezas. Quanto mais puro, mais precioso. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei, e ao meu povo direi, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Sabe o que eu sinto falta, por exemplo, nessa pandemia? No nosso país, por exemplo, é de uma afirmação como essa: o Senhor é o meu Deus. Vamos ver o que Ele espera de nós e vamos mudar o que precisa ser mudado. E esse refino, esse pesar da mão de Deus nas nossas vidas, é para que, de repente, caia a ficha. O que Jesus Cristo está falando para Laodiceia é isso: compra de mim ouro refinado, ouro que passou pelo cadinho. Compra de mim um coração puro, um coração lavado pelo meu sangue, um coração que experimentou a dor. E reconhece em mim o servo sofredor que morreu pelos pecados da humanidade. E Pedro escreveu sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm. Assim acontece o quê? Pandemia, perda, desemprego, fome, nudez. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado.
O povo de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, tinha ouro refinado, do jeito que você quiser, com o quilate que você quiser. Só que Jesus está falando desse ouro aqui, que não perece. A fé forjada no cadinho de Deus é o valor que o ouro que perece não tem. Porque vai perecer, nós vamos ver aqui em Apocalipse que tudo isso aqui vai virar cinza. Perceberam? São referências ao efeito purificador provocado pelo sofrimento. Laodiceia precisava retornar ao caminho, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Um caminho estreito, diferente do caminho que aquela igreja estava construindo para si. Muito diferente, em que o dinheiro podia comprar tudo. Qualquer semelhança com a nossa sociedade, que tem uma dificuldade muito grande em lidar com a morte, em lidar com a doença, então começa a negar a doença, fazer piadinha. Tem uma dificuldade muito grande para lidar com o envelhecimento. Processos naturais. Segundo, a cidade havia enriquecido com sua lã preta brilhante, mas os cristãos ricos, diante de Deus, apesar de toda elegância, apesar de toda beleza, diante de Deus eles estavam nus. E a nudez na palavra de Deus é símbolo do juízo iminente de Deus. E Deus não estava satisfeito pelo fato da igreja estar morna. E o juízo era iminente. Isaías já escreveu sobre isso. Olha que interessante. No ano em que o general enviado, Isaías 20, de 1 a 4. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou. Nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele já estava com pano de saco. Não estava com roupas de lã preta, finíssimas, e empiriquitado com joias, não. Isaías obedeceu e passou a andar nu, pelado e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, que estavam se unindo contra Israel, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Em Ezequiel, perceberam a nudez vinculada ao juízo? Ezequiel 16, 36. Assim diz o soberano Senhor: por você ter desperdiçado a sua riqueza, Israel, e ter exposto a sua nudez, meu povo, em promiscuidade com seus amantes, e por causa de todos os seus ídolos detestáveis, como chifres impressos em moedas, e do sangue dos seus filhos
dado a eles, sacrifício dos filhos, por esse motivo, vou ajuntar todos os seus amantes, todos esses povos, todas essas nações, com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. E os ajuntarei contra você de uma plateia, de todos os lados, e a deixarei nua na frente deles, e eles verão a sua vergonha, toda a sua nudez. Ainda Ezequiel, capítulo 23, 10. Eles lhe arrancaram, aí já a coisa consumada, eles lhe arrancaram as roupas. Isso aconteceu, por exemplo, no exílio babilônio. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua. Ezequiel estava lá na Babilônia. Levaram embora os seus filhos e suas filhas e a mataram com a espada. Ela se tornou um provérbio entre as mulheres. Foi-lhe infligido castigo. Que Deus está alertando a Laodiceia, que Jesus Cristo escreve para aquela igreja. Cuidado! Porque você está muito bem vestido, aquela igreja que quando você chega lá no corredor, você já sente o perfume da galera. Está muito bem vestido, todo mundo cheiroso, muito bonito, mas para mim vocês estão nus. E se não voltarem para os meus caminhos, a nudez de vocês será exposta. Em terceiro lugar, os laodicenses eram cegos. Cego, nu e pobre. Pobre nós já vimos, nu também, cegos. A despeito de sua fama por seu centro médico e pelo colírio que produziam, da mesma forma, com certeza haveriam crentes ali que eram ligados à indústria e à medicina em torno do colírio de Laodiceia. Em João 9:39, Jesus tratando da cegueira espiritual. A mesma coisa que ele está fazendo com os laodicenses. Disse Jesus, João 9:39, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. A fim de que aqueles que são verdadeiros cegos conheçam a luz. Eu sou a luz, a vida, o caminho, a verdade. E que os cegos, assim, vejam. E os que pensam que veem, como é o caso dos laodicenses, tornem-se cegos. Já estavam cegos os laodicenses. Eles devem ser ungidos com o colírio de Deus, ver sua cegueira espiritual e serem curados por Jesus Cristo, pois só Ele é a fonte de cura. Lucas documentou. Lucas 4, 18, 19. Jesus Cristo na sinagoga, quando abre o livro de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele, não para os ricos, soberbos, mas para os pobres de espírito. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus Cristo está fazendo isso. Está sendo fiel à sua promessa.
e nos escreve a carta à igreja de Laodiceia e alerta a igreja: cuidado com a tua cegueira, cuidado com a tua pobreza, cuidado com a tua nudez. Uma igreja cega que precisava de unção com o colírio de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado e nos revela Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, o verdadeiro colírio que nos trará de volta a visão. Aí Jesus parte para o verso 19, e a abertura do verso 19 é uma afirmação assim, para uma carta que é uma tremenda puxada de orelha, parece até uma contradição. Eu repreendo, Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha, Laodiceia, eu estou repreendendo vocês e quero disciplinar vocês, sabe por quê? Porque eu amo vocês. Eu morri na cruz do Calvário motivado pelo amor que eu tenho por vocês. O propósito é mostrar o amor divino, tanto pela igreja derrotada, quanto pela igreja vitoriosa. E a igreja de Laodiceia havia sido derrotada pelas seduções trazidas pela riqueza. Para os que falham, a disciplina proposta por Cristo, esse amor, traz a possibilidade da igreja novamente se levantar, e o caminho é a disciplina trazida por Jesus Cristo. Para os vitoriosos, a disciplina é um processo purificador. João, capítulo 15, verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. A igreja derrotada. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda, no segundo caso, para o galho frutífero, é uma poda para santificação, para purificação, para melhoria da qualidade dos frutos e também da sua quantidade. A Bíblia é rica ao tratar da disciplina. Meu filho, não despreze a disciplina, escreveu Salomão em Provérbios 3:11. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Jesus Cristo estava repreendendo Laodiceia, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. E o mesmo Deus escreve a Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo. O mesmo Deus que inspirou Salomão. O mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão para escrever esse versículo. Provérbios 13:24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Jesus não hesita em disciplinar a igreja de Laodiceia, estabelecer limites, apontar caminhos, corrigir aquilo que está errado. Nós, seres humanos, necessitamos
de limites. E o pai que não impõe limites sobre o seu filho não ama, porque seu filho vai sofrer muito. Em Hebreus 12:5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E aquela igreja era filha de Deus. Morna, mas filha. E o amor de Deus não mudou em nada por causa da situação em que se encontrava aquela igreja. Jesus Cristo chega e diz para ela: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É o chamado para uma igreja enfraquecida. Agora, pasmem, nós que vivemos numa sociedade materialista como a nossa. Uma igreja fraca. O chamado de Jesus é para uma igreja enfraquecida pela riqueza, para que se arrependa. E Jesus continua. Olha, eu confesso para os irmãos que aqui é uma área que eu tenho dificuldade pra caramba. Tem um ditado popular que afirma que 2 bicudos não se beijam. Talvez por isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com quem é soberbo. Quando eu identifico soberba numa pessoa, minha primeira reação é esquecê-la. Talvez pela minha soberba, para não dizer que o certo é que é pela minha soberba. Mas Jesus, primeiro, aconselha. Segundo, coloca-se à disposição dos membros. Quando ele, no 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, ele está falando para a igreja como um todo. Agora ele vai falar para os seus crentes, vai falar para mim, vai falar para você nessa tarde. Eis que estou à porta e bato. Se fosse eu, já arrombava logo e dava uma coça em cada soberbo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É uma promessa de que se eles fizerem Cristo, se eles o fizerem, se abrirem a porta, Cristo entrará numa profunda comunhão com cada um. Olho no olho. Mas a pessoa precisa responder pessoalmente, porque aqui Jesus está falando ao nosso coração. E ele está à porta e bate hoje. Se abrirmos, ele entrará. Se eu abrir, ele entrará e curará a minha soberba, em consequência à dificuldade que eu tenho para lidar com soberbos. E quem está falando é o Cristo glorificado, que abre inclusive mão da sua glória para bater na porta e esperar. E fala assim, se você abrir, eu entro. E se eu entrar, eu vou levar um banquete e cearemos juntos. A comunhão é representada pela refeição compartilhada. Eis que estarei contigo todos os dias da sua vida. É o que Jesus está prometendo aqui. A promessa é de acolhida, compartilhamento,
de bênção, numa profunda comunhão. Uma profunda comunhão. Lucas 13, 29. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Eu estou aqui com os irmãos no Ocidente. E ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. A palavra companheiro vem de companes, com pão, sentado à mesa. E Jesus não para aí. Verso 21. Terminando. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sentar no trono significa, sabe o quê? Compartilhar da autoridade, reinar junto. Jesus Cristo recebeu toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade e quer dividir conosco. Ao vencedor, aquele que persistir, aquele que abrir a porta e deixar eu entrar, aquele que usar as minhas vestes brancas, embranquecidas com o meu sangue derramado na cruz do Calvário, aquele que se deixou purificar no meu cadinho, aquele que tomou a sua cruz e me seguiu, a ele dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. O vencedor compartilhará a glória de Cristo na eternidade e se assentará no trono com ele. Os vencedores não apenas se assentarão nos seus tronos, mas compartilharão o trono de Cristo. No Antigo Testamento, capítulos 4 e 5, nós vamos começar o 4 semana que vem, se Deus quiser, a gente começa a ver esse trono. Vamos dar um zoom nesse trono, capítulo 4 de Apocalipse. No Antigo Testamento é Javé, Pai que se assenta no trono. Nos evangelhos, Jesus partilha com ele. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Salmo 110, 1, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, falando de Jesus Cristo, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Ele está assentado à direita de Deus Pai e intercede por nós, e está à porta e bate, e quer nos purificar, e quer nos colocar vestes brancas, e quer que enxerguemos a verdade sobre Ele e sobre nós. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Isso é projeto que nasceu no coração de Deus. Paulo, diante disso, passa um pito no pessoal de Corinto. 1 Coríntios 6, 2. Vocês não sabem que são santos e hão de julgar o mundo? Assentados no trono com Cristo.
Se vocês hão de julgar o mundo, aí o Pito continua, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância e têm que recorrer à justiça? Às vezes até à terceira instância? Segundo a Timóteo 2,12, se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Apocalipse 2,26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Apocalipse 3,21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como também eu venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Então, a promessa é grandiosa. Jesus Cristo quer compartilhar conosco a sua vitória. E Ele quer compartilhar mais que isso. Ele quer compartilhar conosco a sua glória, a sua majestade. A vitória de Jesus na cruz foi o fundamento do seu trono. Então, Ele está sentado à direita de Deus Pai, não é porque Ele criou o mundo pela palavra e que Ele sustenta o mundo, não. É porque Ele morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vitória de Jesus na cruz é a base do seu trono e da sua vitória. E a vitória dos santos ao derrotar o mundo é a base nossa do trono que vamos receber. Não receberemos tronos se vivermos de qualquer jeito. O trono está reservado para aquele que vencer, aquele que for fiel e obediente até a morte, se necessário for, como estudaremos em Apocalipse. Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pelo que também, Filipenses 2,9, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima do nome, de todo nome. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. E a cruz, a morte na cruz, é a base para o seu trono. E Ele espera que nós o sigamos, que sejamos fiéis a Ele, fiéis ao Pai e ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo que fecha a carta. Ouçamos o que Ele nos diz nela. Nossa oração é para que não cometamos os erros cometidos pela igreja de Laodiceia e que a nossa igreja permaneça fiel no meio de pandemia, no meio de carnaval, no meio do que for. Fiel ao seu cabeça, fiel a Cristo Jesus. Terminando, irmãos, a carta à igreja de Laodiceia, junto com as outras demais cartas, nos ensina o que Cristo espera de nós. Ensina-nos o que o Pai espera de nós, o que o Espírito Santo espera de nós. Deus nos quer vencedores para recebermos do fruto da água, do fruto da árvore da vida.
do maná escondido, a pedrinha branca com o nosso novo nome, para que recebamos a estrela da manhã, o próprio Cristo, que escolheu habitar em nós, por meio do seu Espírito de santidade. Ele quer que vistamos vestes brancas e quer o nosso nome escrito no livro da vida, para, ao invés de sofrermos os danos da segunda morte, sermos como colunas no santuário de Deus, tendo em nós escritos o nome do Senhor, da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus Cristo. Para que assim, com autoridade sobre as nações, e assentados no trono dele e com ele, reinemos por toda a eternidade. Estas são as promessas contidas nas 7 cartas. E em Cristo Jesus, todas as boas promessas de Deus são sim. É desse tamanho, meus irmãos. Esta é a esperança. Seríamos os mais infelizes, os maiores miseráveis, se a nossa vida se limitasse a essa vida presente. É muito grande o que Deus tem reservado para nós. Ele quer ceiar conosco. Está à porta e bate. Quando abrirmos, ele entra e a mesa é farta. Estejamos atentos à voz do Espírito. Estejamos atentos ao bater na porta, para que continuemos a ser a igreja fiel que temos sido, para que continuemos abrindo a porta para nos banquetearmos da verdadeira comida, da verdadeira bebida que Ele traz quando permitimos que Ele entre na nossa história. Vamos orar? Ao bater na Senhor, porta, nosso Deus e Pai, igreja nós te fiel que agradecemos temos muito, continuemos. O Senhor está conosco. Da bebida que Ele todas as vezes, Senhor, na que nossa nós história. abrimos Vamos a orar? porta, que Ao atendemos bater a na Deus, porta, chamado, continuemos, igreja fiel que entra, que continuemos, supre todas as nossas vida, necessidades, bebida, mesmo que aquelas que nós nem permitimos temos na nossa história. consciência. Vamos orar? Ao bater na porta, Senhor, continuemos, igreja muito fiel obrigado que pela Tua palavra. continue. Muito obrigado pelo vida, registro dessa carta bebida Jesus que Ele Cristo quando escreveu à permitiu igreja na nossa de história. Vamos orar? Laodiceia, Ao bater na e que o porta, anjo continuemos, entregou a João, igreja que fiel João que documentou continue no seu livro do Apocalipse. vida, E essa bebida carta chega que Ele aqui a quando nós hoje permitiu tão na atual, nossa história. Vamos orar? nos alertando Ao de bater perigos na tão porta, iminentes. continuemos, igreja fiel Pai, que tem, Que o continue, Senhor nos guie, vida, que o Senhor nos livre do bebida mal, que Ele quando permitiu, que o Senhor esteja na nossa conosco, história. Vamos orar? que Ao o Senhor bater nos na porta, ajude a continuemos, permanecer igreja fiel que tem, continue nos teus caminhos, que o Senhor vida, nos ajude a sermos bebida que Ele quando disciplinados permitiu pelas na tuas nossa história. boas Vamos orar? mãos, Ao bater que na a tua porta, vara e o teu continuemos, cajado igreja não nos fiel que tem, abandonem. continue, Carecemos, Pai, vida, de ti, bebida que Ele quando carecemos permitiu da na tua nossa história. Vamos disciplina, orar? do teu Ao bater amor, na porta, da continuemos, tua graça, igreja da fiel tua que tem, misericórdia, continue, da tua presença, para que sejamos vida, transformados bebida que Ele quando conforme, permitiu, conformes na a nossa história. imagem do teu Filho ao bater amado. na porta, continuemos, É igreja isso fiel que tem, O que o Senhor continue, queria para a igreja de vida, Laodiceia. bebida É isso que Ele quando que permitiu, o Senhor quer na para a nossa nossa história. igreja Ao bater na presbiteriana, porta, do Jardim continuemos, Botânico. igreja fiel que tem, E o Senhor continua continue, fiel, para o Senhor continua
porta e bate, quer entrar, quando permitindo, para que nos fartemos fartemos da tua verdade, da tua vida abundante, da tua liberdade que nos torna verdadeiramente livres. Abençoa-nos como teus filhos, abençoa-nos como família tua, comprada por alto preço. Abençoa-nos como igreja, abençoa-nos como pessoas criadas à imagem e semelhança tua, escolhidas, separadas desde antes da formação do mundo e predestinadas a filhos teus. Nós te oramos, Pai, e desde já te agradecemos porque o Senhor tem feito muito, está fazendo muito por nós e fará sempre. E oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser, meus irmãos. Beijão para todos.